Naquele dia, o céu parecia pesado, como se a própria criação sentisse o que estava prestes a acontecer. Jerusalém estava cheia por causa da Páscoa, mas nenhuma celebração poderia esconder a tensão no ar. Jesus de Nazaré, aquele que havia curado enfermos, ressuscitado mortos, acalmado tempestades e anunciado o reino de Deus, agora caminhava em direção ao Gólgota carregando uma cruz. Cada passo era dor, cada respiração era esforço, e cada olhar lançado sobre ele carregava desprezo, ódio ou confusão. Muitos gritavam, outros zombavam, alguns choravam em silêncio. Mas ali, no centro de tudo, estava o Filho de Deus, silencioso, submisso, cumprindo um propósito eterno. Quando finalmente o deitaram sobre a cruz e os cravos atravessaram suas mãos e pés, o som do martelo ecoou como um grito na história da humanidade. Aquele madeiro se tornaria o ponto central entre o céu e a terra, o lugar onde justiça e misericórdia se encontrariam. Mesmo envolto em dor extrema, Jesus não perdeu sua consciência nem sua missão. Cada palavra que sairia de sua boca naquele momento não seria fruto do desespero, mas expressão profunda de quem sabia exatamente por que estava ali. As últimas palavras de Jesus na cruz não foram aleatórias, não foram impulsivas, nem apenas humanas. Elas carregavam peso espiritual, cumprimento profético e ensinamentos eternos. Cada frase pronunciada entre o céu e a terra revela não apenas quem Jesus é, mas o que sua morte significaria para toda a humanidade. Na cruz, Jesus não apenas sofreu, ele ensinou, revelou o coração do Pai e abriu um novo e vivo caminho para Deus. A primeira palavra que Jesus pronuncia é surpreendente. Diante da injustiça, da violência e da humilhação, ele não clama por vingança nem por justiça imediata. Em meio à dor lancinante, Jesus olha para aqueles que o crucificavam e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa frase ecoa como um golpe contra toda a lógica humana. Quem poderia pedir perdão por aqueles que o estão matando? Mas ali se revela o coração do Evangelho. Jesus não apenas pregou o perdão, ele o viveu até as últimas consequências. Ao pedir perdão pelos seus algozes, Jesus revela que sua missão não era condenar o mundo, mas salvá-lo. Aqueles soldados romanos, os líderes religiosos, a multidão que gritou, crucifica-o, todos estavam cegos espiritualmente. Eles viam um homem derrotado, mas não compreendiam que estavam diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa primeira palavra nos ensina que o perdão não depende do arrependimento imediato do outro, mas da disposição do coração de quem escolhe amar como Cristo amou. Na cruz, o perdão deixa de ser um conceito e se torna uma prática divina. Enquanto o sangue escorria e a dor se intensificava, 2 homens também estavam sendo crucificados ao lado de Jesus. Ambos eram culpados segundo a lei humana, mas apenas um deles reconheceu algo diferente naquele homem no centro. Em meio à agonia, aquele ladrão olha para Jesus e diz: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Era um pedido simples, quase sussurrado, mas carregado de fé. Ele reconhece que Jesus é rei, mesmo pregado numa cruz. A resposta de Jesus vem rápida e cheia de graça. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa segunda palavra revela que a salvação não é conquistada por obras, tempo ou mérito, mas pela fé genuína em Cristo. Aquele homem não teve tempo de se corrigir, de compensar seus erros ou de viver uma vida religiosa exemplar. Ele apenas creu. E Jesus lhe garante vida eterna. Na cruz, Jesus deixa claro que nunca é tarde demais para se render a Deus, enquanto houver fôlego de vida. A graça alcança até os últimos momentos, e o paraíso é aberto para todo aquele que confia no Filho. Perto da cruz estavam algumas mulheres, e entre elas Maria, a mãe de Jesus. Aquela que o carregou no ventre, que o embalou quando bebê, que o viu dar os primeiros passos. Agora o vê pendurado, sangrando, morrendo. A dor de Maria não era apenas emocional. Era uma dor que atravessava a alma.
Ao lado dela estava o discípulo amado, João. Mesmo naquele momento extremo, Jesus não ignora o sofrimento humano ao seu redor. Ele olha para sua mãe e diz: Mulher, eis aí o teu filho. Em seguida, olha para João e diz: Eis aí a tua mãe. Com essa terceira palavra, Jesus demonstra cuidado, responsabilidade e amor. Mesmo carregando o peso do pecado do mundo, ele se preocupa com quem ficará para trás. Ele cria uma nova família baseada não no sangue, mas no amor e na missão. Essa palavra nos ensina que seguir a Cristo nos insere numa comunidade espiritual, onde cuidamos uns dos outros. Na cruz, Jesus mostra que o amor não é anulado pela dor e que a fé verdadeira se expressa também em cuidado prático. À medida que as horas passavam, algo extraordinário aconteceu. O céu escureceu. Do meio-dia às 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Não era apenas um fenômeno natural, era um sinal espiritual. Aquele momento marcava o ápice do sofrimento de Cristo. Então Jesus clama em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Essas palavras, retiradas do Salmo 22, revelam um mistério profundo. Jesus, que sempre viveu em perfeita comunhão com o Pai, agora experimenta algo jamais vivido: a separação causada pelo pecado. Não porque ele tivesse pecado, mas porque sobre ele foi colocado o pecado de todos nós. Naquele instante, Jesus se torna o substituto, o sacrifício perfeito. O Pai não deixa de amar o Filho, mas o Filho assume o lugar do pecador. Esse clamor não é desespero, mas cumprimento profético e expressão do peso espiritual daquele momento. Ele sente o abandono que o pecado causa, para que nós nunca mais precisemos sentir. Na cruz, Jesus entra no mais profundo vale da existência humana, para nos resgatar de lá. Depois disso, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, ele diz: Tenho sede. Essa frase curta carrega mais significado do que aparenta. Fisicamente, Jesus estava desidratado, exausto, com o corpo dilacerado. Mas espiritualmente, essa sede aponta para algo maior. Jesus, que ofereceu água viva à mulher samaritana, agora sente sede. Ele, que prometeu que quem cresce nele jamais teria sede, agora assume nossa condição humana por completo. Essa palavra mostra que Jesus não foi apenas aparentemente humano. Ele sofreu de verdade. A sede também cumpre a profecia que dizia que lhe dariam vinagre para beber. Nada estava fora do controle de Deus. Cada detalhe da cruz estava escrito. Essa palavra nos lembra que Cristo se esvaziou completamente para que fôssemos plenamente saciados espiritualmente. Quando Jesus diz "está consumado", algo definitivo acontece. Essa não é uma declaração de derrota, mas de vitória. No original, essa expressão carrega o sentido de uma dívida paga por completo. Tudo o que precisava ser feito foi feito. O sacrifício foi aceito. A obra da redenção foi concluída. O pecado foi vencido. A separação foi quebrada. O caminho para Deus foi aberto. Não há mais nada a acrescentar. A salvação não precisa de complementos humanos. Na cruz, Jesus não diz "estou acabado", mas está concluído. Essa palavra traz descanso para a alma. Ela declara que não precisamos lutar para merecer o amor de Deus, porque Cristo já venceu por nós. Toda acusação perde força diante dessa frase. Toda culpa encontra resposta nesse grito de vitória silenciosa. Por fim, Jesus pronuncia suas últimas palavras: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." Aqui vemos completa confiança e entrega. Jesus não tem sua vida tirada. Ele a entrega voluntariamente. Mesmo após experimentar o peso do pecado e a separação, ele se dirige novamente a Deus como Pai. Isso mostra que a cruz não destruiu a relação, mas a cumpriu. Ao entregar seu espírito, Jesus encerra sua missão terrena e confia plenamente no Pai. Nesse momento, o véu do templo se rasga de alto a baixo, a terra treme, rochas se fendem, sepulcros se abrem. O céu responde à obra consumada na cruz. O acesso a Deus agora está livre. O sacrifício definitivo foi feito.
As últimas palavras de Jesus na cruz não são apenas registros históricos. São convites vivos para a transformação. Elas nos chamam ao perdão, à fé, ao cuidado, à entrega, à confiança e à esperança. Cada frase ecoa através dos séculos, alcançando corações quebrados, mentes cansadas e almas sedentas. Na cruz, Jesus falou pouco, mas disse tudo o que precisava ser dito. Suas palavras não envelhecem, não perdem força, não se tornam obsoletas. Elas continuam chamando pecadores ao arrependimento, feridos à cura e mortos espiritualmente à vida. Quando olhamos para a cruz e ouvimos essas palavras, somos confrontados com uma pergunta silenciosa. O que faremos com esse Jesus? Ele não ficou em silêncio por acaso. Cada palavra foi dita por amor. A cruz não foi o fim da história, mas o começo de uma nova vida para todos os que creem. As últimas palavras de Jesus na cruz são, na verdade, o primeiro chamado de uma nova aliança. Ali, o céu se abriu, a graça se derramou e a esperança nasceu. E até hoje, a voz do Cristo crucificado continua ecoando, chamando cada coração a se render ao amor que venceu a morte.